Olá, pessoal, muito bom dia. Dando sequência aqui ao nosso conteúdo da aula anterior, né, em que a gente falou dos princípios básicos de radiografia, a gente pontuou algumas questões relacionadas a conceito, nomenclatura, definição, né, das nomenclaturas de imagem aí que a gente observa dentro do exame de radiografia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre radiografias contrastadas, que seria aí uma outra possibilidade, né? Uma outra modalidade do uso do equipamento de radiografia, tá? E aí, pessoal, qual que é então a finalidade, né, do uso das radiografias contrastadas? Para que a gente usa um contraste e o que ele é? Bom, em primeiro momento, é importante a gente entender o porquê, tá? Que a gente usa um determinado contraste. Mas antes disso, a gente precisa saber o que é o contraste, né? Então, o contraste nada mais é do que algumas substâncias que a gente pode utilizar, fornecendo ao animal por via injetável, via oral, para a gente estudar formato, dimensão, proporção, integridade de alguns órgãos, tá? E a função, obviamente, tá? Então a gente administra esse contraste e aí a gente espera, né, um determinado período ou a depender do órgão que a gente quer avaliar, a gente já procede uma avaliação. Então a gente tem os contrastes que nós chamamos de contrastes positivos. Quem são eles? Iodo, bário, que são aqueles que fazem com que a estrutura, né, adquira uma característica radiopaca, ou seja, tendendo para o branco. Aqueles contrastes que são negativos, tá? Que dá à estrutura uma característica radiolucente, ou seja, tendendo ao preto, ou ainda um chamado duplo contraste, que é quando a gente usa parte de um contraste positivo e parte de um contraste negativo, a depender aí da estrutura que a gente quer avaliar, ou das estruturas, dos sistemas, dos órgãos, tá? Então, pessoal, a gente pode usar, né, um conjunto aí para poder facilitar a nossa visualização aí ao exame. Quanto a agentes, né, a substâncias que classificadas, né, como para uso em radiografia contrastada positiva, a gente tem o iodo e o bário. Né? Aquela caracterizada como um contraste negativo seria o ar, por exemplo, como exemplo. Nossa, professora, mas é possível, né? A gente inflar algum órgão de ar sem que isso prejudique função fisiológica? É possível, pessoal. A gente pode, por exemplo, inflar a bexiga, né, com ar, a vesícula urinária, a fim de observar se há algum tipo de ruptura, né, ou ainda, né, algum tipo de lesão específica na parede dessa bexiga, na membrana, né? Então, é possível que a gente faça isso sem prejuízo. À medida que a gente for avançando aqui nas nossas aulas, a gente vai estar vendo alguns casos clínicos com exemplos e isso vai elucidar melhor toda essa questão do conceito de contraste positivo e negativo para vocês, tá? Então, lembrando, né, que essa questão da utilização do contraste, ela está muito relacionada com avaliações em tempo real, né? Então, a gente vai fazer as avaliações no dado momento do fornecimento do contraste e muitas vezes a gente faz algumas repetições, né, ao longo do tempo, tá? Para a gente, inclusive, avaliar o trânsito desse contraste aí, no caso de ser fornecido por via oral, né? O passar desse contraste pelos órgãos aí do sistema digestivo, tá? Então, é importante, né, para esse tipo de conduta, né? Quando a gente quer fazer uma avaliação aí do tempo real de passagem, do tempo de passagem dos alimentos, né, do preenchimento do trato digestivo, para a gente entender melhor a função daqueles órgãos envolvidos, certo, pessoal? E aí, né, como a gente comentou, para tudo que a gente tem uma sugestão de técnica, a gente tem aquelas situações em que a gente emprega mais essas técnicas, tá? Então, para as radiografias contrastadas, é importante a gente lembrar que ela é muito empregada para esofagograma, para trânsito gastrointestinal, urografia excretora, cistografia ou uretrocistografia, tá? No caminho inverso aí,
fistulografia ou mielografia, só para traduzir um pouco de tudo isso aqui para vocês, tá? Um esofagograma seria o estudo da estrutura esofagiana, né, do esôfago ali, desde a sua porção mais cranial à porção mais caudal. Então, a gente fornece normalmente nesses casos um contraste por via oral, e aí sucora aquela região, né, faz ficar um pouco mais radiopaco. E aí o que ocorre é que a gente consegue entender melhor sobre a estrutura esofagiana, se existe alguma ruptura, se existe algum carceramento, se existe alguma obstrução, né, por corpo estranho. Então, isso permite que a gente diagnostique algumas dessas situações. Ainda a questão do trânsito gastrointestinal, como eu acabei de mencionar para vocês, né? Quando eu forneço um contraste, por exemplo, por via oral, eu consigo acompanhar, né, imagens consecutivas, obviamente, este caminho gastrointestinal, para ver se durante esse processo de passagem da substância contrastante, né, eu tenho algum tipo de obstrução também, algum tipo de ruptura ou algum tipo de lesão importante, tá? Urografia excretora, né, quando a gente quer avaliar a questão dos ureteres, né, finais, né, excretores, né, para a gente justamente avaliar se existe algum tipo de lesão também ali. Cistografia, né, quando a gente quer buscar ali na questão da vesícula urinária, né, ou ainda a presença de algum tipo de estrutura também obstruindo, ou uma má formação, né. A uretrocistografia, né, quando eu quero avaliar o sentido inverso, né, da uretra até a vesícula urinária ali, o caminho inverso. Fistulografia, né? Quando eu tenho alguma fístula em algum órgão, né, em algum sistema, e aí a gente injeta o corante via fístula para avaliar qual que é o caminho daquela fístula, onde ela vai dar, tá? Ou as famosas mielografias, tá? Que se vocês se lembrarem aí, né, das disciplinas de sêmio, né, das disciplinas de clínica, vocês devem estar tendo consecutivos com essa, significa a gente estudar o caminho da medula, né, dali da região vertebral, da coluna vertebral, né, então a mielografia ela consiste em injetar uma substância contrastante ali naquela região, e aí a gente avaliar então o caminho da coluna vertebral, né, então isso serve para a gente diagnosticar algumas patologias relacionadas à coluna vertebral, isso também, portanto, é muito importante para a medicina veterinária, né? E aí, falando agora sobre as substâncias, né, de contraste, a gente tem aí do lado esquerdo do vídeo de vocês o bariogel, né? Então, ele é o sulfato de bário, é uma apresentação para uso oral. Normalmente, ele tem uma substância, um saborzinho que deixa mais palatável, né, para facilitar aí a ingestão do animal, já que a gente tem um processo aí de radiografar que já não é dos mais fáceis, né, de posicionamento, de manutenção na posição. E depois aqui do lado, a gente tem alguns derivados de iodo, né, os chamados contrastes iodados, numa versão já injetável, né? Então, aqui, para esse tipo de substância aqui, pessoal, um adendo que a gente tem que fazer, né, uma observação importante, é com relação às reações anafiláticas, tá? Então, a gente precisa ter cuidado com relação a isso. Elas são raras, mas elas podem ocorrer. Então, é importante que sempre que a gente for usar, né, uma metodologia de contraste aí, pensando em soluções injetáveis, a gente precisa já adverter, né, o tutor com relação aos riscos, tá? Esse risco aí das reações anafiláticas. Então, vai depender, obviamente, da sensibilidade individual do animal, do método que eu escolher, né, da região onde eu vou fazer a aplicação, tá? Então, tudo isso a gente tem que estar informando o tutor, certo? Então, pessoal, falando um pouquinho de esofagograma, né, que foi a primeira técnica que a gente mencionou de radiografia com o uso de substâncias contrastantes, né, substâncias de contraste, como o próprio nome já diz, né, é uma técnica para a gente avaliar a questão morfológica e funcional do esôfago, tá? E aí, pensando que o esôfago é um órgão com uma vasta extensão, né, ele ocupa ali a região cervical, adentrando a região torácica, a gente, com essa técnica, a gente consegue observar de uma maneira mais segura toda a sua extensão, né? Principalmente pensando ali na inserção do esôfago na região torácica, né? Ou seja, no ponto de transição cérvico-torácico, e depois na sua porção torácica,
né? Então, a gente vai começar a estudar tórax ainda nessa aula, e aí vocês vão entender o quanto que é importante, né, a gente observar sempre com uma certa rotina as imagens radiográficas dessa região em função da sobreposição dos diversos órgãos que a gente tem ali. Então, é um ponto importante para a gente saber diferenciar, né, dentre as estruturas que estão naquela região, e por isso, o contraste nesse sentido, ele nos auxilia muito para ser assertivo ali no diagnóstico, tá? Uma coisa que é importante a gente mencionar, né, que para esse tipo de avaliação a gente precisa de jejum alimentar de 8 horas, tá? Água, o indivíduo pode consumir à vontade, o paciente, mas só água. Então, pensando em soluções pastosas, alimentação com ração úmida, né, o leite ou papinha, por exemplo, é vedado, tá? Então, somente água pode ser consumida, a gente precisa de um jejum alimentar de 8 horas, tá? Bom, pensando aí nos principais cuidados que a gente tem que ter com relação ao uso dos contrastes para radiografar essa região. O que é a substância que a gente mais utiliza? Basicamente o sulfato de bário, tá? Essa é a substância de rotina. Aquele bariogel que eu mostrei para vocês lá atrás. A gente pode usar ele tanto puro, como ainda levemente diluído, tá? As soluções, lembrando que essa solução, né, estando levemente diluída, ela aumenta um pouquinho mais a taxa de passagem. As soluções iodadas, né, também são indicadas caso a gente suspeite de ruptura ou ainda de alguma inabilidade para engolir, tá? O indivíduo às vezes está ali com uma diminuição da motilidade, né? Capacidade de engolir reduzida, ou ainda estou desconfiando que tem algum tipo de ruptura em função de algum corpo estranho, de acordo com o histórico ali durante a anamnese, né? Que a gente tenha apontado, e aí isso então faz com que a gente já direcione o uso de solução contrastada para o iodo, tá? A dose, qual que é a dose que a gente utiliza nessas situações? De 10 a 20 ml para cada quilo de peso corpóreo, tá? Então, um animal de 5 quilos, a gente vai imaginar aí até uma dose entre 50 e 100 ml, tá? Da solução contrastante. Normalmente a gente trabalha com seringas de pelo menos 20 ml ou ainda a gente pode trabalhar com sondas gástricas ou catéteres, tá? Pensando aí na utilização também de uma cuba-rim, papel toalha ou gases e EPIs, né? Tanto para contenção, né? Quanto aí para utilização para também proteger e tudo mais, né? Então, utilização de luvas. Então, isso tudo é importante, tá? A gente usa a cuba-rim para descartar, né, o material, para apoiar o material que a gente vai usar, a sonda, o catéter ou a seringa, e papel toalha ou gás para a gente manter aquele ambiente que a gente está contendo o animal sempre limpo, né, para caso tenha aí um refluxo, né, desse material, dessa substância, enfim, esse é o material que a gente vai estar usando. Bom, uma coisa que é extremamente importante, qualquer curso de radiografia, de radiologia que vocês fizerem, de especialização, isso vai ser sempre, essa tecla vai ser sempre batida aí, né? Essa questão vai ser sempre levantada. Muitos técnicos, né, médicos veterinários, especializados em radiografia, podem muitas vezes abrir mão dessa radiografia simples, né, que seria a radiografia sem a substância contraste injetada. E a gente não pode fazer isso, mesmo que eu tenha feito uma radiografia no dia anterior daquele mesmo animal sem o contraste. Se a gente vai fazer uma radiografia contrastada, antes de você fornecer o contraste ao animal, seja via oral ou injetável, a gente precisa fazer uma radiografia simples, tá? Da mesma região. Então, faz a radiografia simples e aí na sequência injeta ou fornece a solução contrastante e aí o contraste e aí faz a radiografia contrastada, certo? Então é importante sempre ter uma radiografia simples, tá? Daquele momento, daquele mesmo momento, tá? Para vias de comparação aí, para uma avaliação mais bem feita. E aí passando para uma outra etapa importante, a questão do posicionamento do animal, né? A gente já falou algumas vezes sobre isso na aula passada, questão do tipo de posicionamento, né? Dando nome aí ao tipo de projeção que a gente tem radiográfica.
Então, é importante que neste momento, né, a gente tenha uma certa habilidade aí na questão da contenção. São técnicas, né, essas técnicas de posicionamento para radiografia. Normalmente a gente recomenda que ela seja feita em conjunto, né, em pelo menos 2 pessoas, né, fora o técnico que vai efetivamente bater a radiografia, bater a imagem. Então, para posicionar, né, o que a gente preconiza aí, né, que os membros torácicos eles sejam sempre mantidos numa angulação que não comprometa, né, a visualização da estrutura cervical aqui, tá? Então, sempre mantidos nesse posicionamento perpendicular ao tórax aqui, né? E a cabeça, né, o pescoço posicionado de uma forma estirada, tá? Então, essa é uma projeção que a gente chama de projeção lateral, né? Que vocês já viram lá na outra aula, já mostrei. E a visualização que a gente quer, né? Então, posicionar aí o foco, né? Da nossa ampola lá, né? Sempre na região central que a gente quer visualizar. E a imagem que a gente quer é essa imagem aqui, certo? Então, aqui a gente observa o esôfago, certo, pessoal? E aí aqui, né? O posicionamento para a projeção lateral da cavidade torácica seria o mesmo posicionamento, né? Então, a gente continua com a visualização do esôfago aqui, tá? Então, mantém o posicionamento, tá? E aí aqui a gente segue observando o esôfago já dentro da cavidade torácica, tá? E aqui, um posicionamento da região cervical, né? Em projeção ventrodorsal, né? Que significa, né, que a gente coloca a região ventral aí abaixo, posiciona o animal de forma que a gente observe essa projeção ventrodorsal, certo? E aí essa é a projeção que a gente tem dessa região, tá? Um esofagograma normal de um cão, só para vocês entenderem, tá? Então aqui, ó, tem o esôfago, né? Consigo visualizá-lo mesmo com a sobreposição aqui da região de ombro, tá? A gente consegue visualizar direitinho a passagem da substância contrastada aqui, certo? Ela cora bem lateral à parede do esôfago, como vocês estão vendo, tá? Rotineiramente, o diâmetro esofágico é uniforme em toda a extensão, tá? Então, olha lá, ó, bem uniforme. Pode ocorrer algumas ondulações e isso está relacionado com o peristaltismo, com a movimentação fisiológica do esôfago, né? Para deglutição, enfim, para a passagem do conteúdo ali da ingesta. Estrias longitudinais, né? O que normalmente a gente vai observar aqui. Normalmente aparece na espécie canina, no esôfago até a base do coração, tá? Então, essas estriazinhas que a gente está vendo aqui, tá? E em felinos, essas estrias são transversais na porção caudal. A gente vai observar que existem essas estriazinhas que a gente visualiza bem aqui, ó, lá na porção caudal, tá? Lá no finalzinho. Bom, aqui uma radiografia simples, né? Então, a gente observa aqui, ó, uma dilatação esofágica, tá? A gente vê que aqui, ó, tá bem mais dilatado do que aqui, né? Nessa região aqui. Então, a dilatação total pode ocorrer também em animais anestesiados e também quando, no caso de algumas viroses, né? Além de outras afecções como a miastenia graves e o hipotireoidismo. Então, esse tipo de radiografia aqui, né? Com essa dilatação, é muito comum nessas patologias, tá? Ou ainda pensando se os animais estiverem anestesiados, então é importante a gente levar isso em consideração, certo? Aí aqui, ó, a gente tem uma outra dilatação, tá vendo, ó? Depois que passa pelo coração, eu tenho mais uma dilatação aqui, ó. Uma porção bem dilatada do esôfago, até maior do que aqui nessa porção mais cranial do esôfago, certo? Então, treinar bem, olhar essas imagens, né? Pra gente entender o que é aquilo que é fisiológico e o que não é fisiológico, certo? Bom, e quais são as indicações de um esofagograma, né? Quando eu indico um esofagograma, né? O animal passa pela clínica e aí eu indico, faço a indicação do esofagograma. Com que critério, tá? Então, quando eu suspeito de uma obstrução total por corpo estranho, né? Ou neoplasias, que sejam, estreitamentos, né? Que também podem ser causados por algumas neoplasias, massas, ou ainda por malformações congênitas, né? PDA. Compressões de traqueia, tá? Então, se a gente tem uma compressão ali, pode ser causada pela traqueia, tá? Perfurações ou os famosos megaesôfagos, né? Que tanto podem ser congênitos quanto adquiridos quando a gente tem essas dilatações aí que vocês viram no slide anterior.
tá? Aqui, pessoal, já um esofagograma que demonstra pra gente uma dilatação esofágica na porção cervical, tá? Então, aqui, ó, porção de vértebras cervicais. Então, o que a gente observa aqui? Vamos pegar uma caneta, que eu acho que fica mais fácil da gente visualizar. Então, aqui, ó, em toda essa extensão aqui, ó, vocês observem que o esôfago, ele está dilatado, certo? Em comparação com o restante, né, da sua extensão, que é essa porção que adentra aqui a cavidade torácica, né, que tá bem fininha. Então, vocês veem nessa imagem, né, uma condição atípica, não fisiológica, né, em que há uma dilatação do esôfago na sua porção cervical, certo? Aqui, né, mais um esofagograma, né, mostrando uma dilatação total nesse caso, certo, pessoal? Então, vocês observem lá, ó, tem uma dilatação total de toda a extensão do esôfago, desde região cervical, transição aqui cérvico-torácica, como vocês estão vendo, e lá dentro do tórax ainda assim a gente vê que persiste, né, essa dilatação. Esse é o chamado, bem característico, né, mega esôfago aí para vocês gravarem, certo? Ruptura esofágica, né, uma situação em que a gente observa ruptura esofágica. Olha, vocês observem aqui que há uma apresentação bastante característica, né, dessa ruptura, no momento em que a gente observa aqui essas estriações, né, esses feixes aqui, ó, mais luminosos, né, aqui, ó, mais radiopacos, saindo aqui do esôfago que deveria estar com a parede íntegra, né, deveria estar assim. E a gente observa o extravasamento da substância contrastante aqui, tá? Então, ainda em região cervical, tem uma ruptura esofágica, certo, pessoal? Aqui essa sombra aqui, ó, bem radiopaca, como vocês estão vendo aqui, é a região de inserção de ombro, escápula, né, e úmero. E aí aqui a gente observa, né, se a gente colocar um pouquinho mais de força aqui nos olhos, a gente vai observar o esôfago adentrando aqui, né, cavidade torácica, certo? E a gente observa que a ruptura existe aqui, certo, pessoal? Então, aqui, ó, utilizando-se nesse caso, né, pensando que sempre em ruptura, vamos utilizar a solução iodada, né, há a possibilidade de extravasamento. Então, esse contraste, ele extravasa. E aí, com isso, a gente consegue observar esse tipo de imagem que ajudou no diagnóstico da ruptura, certo? Bom, aqui, né, um caso clínico bem interessante de uma cadelinha com 2 meses de idade e que, segundo a proprietária, tinha uma característica de regurgitar alimentos sólidos desde que ela foi adotada. Então, desde que ela veio para casa, toda vez que ela ingere um alimento sólido, ela regurgita esse mesmo alimento. Ótimo. Levamos, então, esse animal lá para uma avaliação radiográfica, né, um esofagograma, uma radiografia contrastada, e essa foi a imagem que a gente obteve ao realizar a radiografia. Então, observem com bastante atenção, retornem nesse slide quantas vezes for preciso para vocês fixarem a situação, né? Então, nesse caso, utilizou sulfato de bário, tá? Ingestão oral. Lembrando que a gente não tinha uma suspeita de ruptura, né? Tinha regurgitação aqui, né? Então, provavelmente uma obstrução, né? Ou ainda, né, uma dilatação, tá? Que permitia esse retorno aí da ingesta. Então, o que a gente observou, né? Uma marcante dilatação. Então, tem dilatação, né? Tanto aqui na base, né, cervical, nessa região mais cranial do esôfago, até nessa região aqui de transição cérvico-torácica, como vocês estão vendo, e aqui, tá? Então, o que a gente observa, pessoal? Uma marcante dilatação esofágica, que a gente chama de megaesôfago cranial à base do coração, tá? Então, aqui está o coração, né? E a gente observa que cranial à base do coração, a gente tem uma ultramaster blaster dilatação esofágica, certo? Então, fiquem com esse casozinho aí para vocês aprenderem um pouco mais com ele. Com relação agora, né, à mielografia, um grande exemplo que a gente tem aqui, né, das nossas técnicas de uso de contraste sendo aplicadas no dia a dia,
nada mais é, como eu mencionei lá atrás, o estudo de alterações morfológicas do canal medular, tá? Que fica aí entre as vértebras, tá? Na coluna vertebral, em toda a sua extensão. Para isso, a gente utiliza uma substância contraste, um contraste, que é aplicado dentro do espaço subaracnoide, tá? Então, ali na região subaracnoide que a gente aplica, tá? Nesse caso, né, eu preciso de um jejum anestésico de 24 horas, o animal não pode ter recebido anestesia nas últimas 24 horas. Tricotomia e antisepsia cirúrgicas, é um procedimento cirúrgico, a aplicação desse contraste. Utilização de material estéreo, então, pano de campo, luvas, catéteres, seringas, agulhas, etc. A gente vai estar fazendo uma contenção para fazer a aplicação anestésica, né, no espaço subaracnoide, então, todo cuidado aí, assim como a gente utiliza para procedimentos cirúrgicos propriamente dito, tá? Qual que é a indicação de uma mielografia, pessoal? Quando eu suspeito, por exemplo, de processos compressivos da medula, né? Então, por exemplo, as doenças de disco intervertebrais é um grande exemplo para isso, tá? Então, subluxação ou luxação vertebral, né? Com compressão medular ou a protrusão do disco vertebral e também neoplasias que podem ocorrer nessa extensão, tá? E aí, isso muitas vezes a gente não consegue ver com tanta precisão, né? O nível dessas lesões, né? A gravidade dessas lesões, quando a gente utiliza uma radiografia simples. Nestas situações, a gente recomenda uma mielografia, tá? Então, pessoal, a contraindicação da mielografia, né? Ela existe em caso de suspeita de mielite. Se a gente suspeita que há naquele indivíduo algum tipo de infecção, né? O indivíduo apresenta febre, por exemplo, então a gente suspende o uso da mielografia. A gente pensa, então, nesse caso, numa tomografia, tá? Então, nesse caso aqui, né, a mielografia ela é contraindicada. E o que é a técnica, tá, pessoal? A gente vai trabalhar com contraste iodado, tá? Na dose de 0,3 a 0,5 ml por quilo de peso vivo. E a gente vai fazer uma punção com agulha ou catéter específico para aquela região. Onde a gente vai fazer isso, tá? Entre L4 e L5 ou L5 e L6, para quando as lesões são mais baixas, né? Então, a gente vai fazer o exame clínico, caracterizar a partir de quando essa lesão iniciaria, né? E aí, então, a gente faz em L4, L5 ou L5, L6 para mais baixas, ou na cisterna magna para lesões mais altas, tá? Então, vai depender do local que a suspeita da lesão incide. Injetar contraste lentamente e com pressão uniforme, tá? Tomando-se cuidado de retirar o líquido cefalorraquidiano na igual quantidade da que a gente vai injetar o contraste, para que a gente faça também as análises desse conteúdo, tá? As projeções que a gente indica, né? Látero-lateral, ou seja, lembra quando a gente falou com vocês, né? Quando eu falei com vocês na aula passada, né? Que a imagem da radiografia ela é 2D, então a imagem que a gente quer é de uma estrutura que é 3 dimensões, então a gente tem que fazer pelo menos 2 projeções, nesse caso a látero-lateral e a ventro-dorsal, para que a gente tenha uma boa visualização das estruturas ali comprometidas. E aí, né, um outro ponto importante é que a gente tem que fazer um raio-x imediato e de preferência alguns sequenciais, né, para ver o trânsito aí desse contraste, certo? Como eu já falei para vocês, é contraindicada, mais uma vez, em casos de infecções, tá? Então, ali só para vocês entenderem o posicionamento, né, do crânio, da cabecinha do indivíduo, para que a gente faça a injeção, né, do contraste, tá? Aqui, né, o que é a visualização final pós injeção com contraste. Então, a gente vai ver, né, obviamente, essa região aí, né, o canal medular bem radiopaco, tá? Como vocês estão vendo aqui, em toda a sua extensão. Isso é o que a gente espera encontrar, né? Se a gente encontra, aqui é uma mielografia normal, tá? Então, veja o contraste passando. E se a gente encontra aqui de novo, né, uma mielografia normal, olha só, toda a extensão, deixa eu pegar aqui um laser, toda a extensão preenchida pela substância de contraste, aqui, né, nessa ventrodorsal, né, de novo, aqui, né, uma mielografia normal, de novo, de região lombar,
tá? Pensando ali na região lombar. Aqui, né, uma mielografia de região da projeção ventro-dorsal. E aqui, pessoal, né, uma dos pontos importantes, vocês veem que perde totalmente a simetria, né? Isso aqui é uma mielografia anormal, né? Então, a gente tem aqui um ponto em que a gente observa que muda o formato, né? Deixa de ser um trânsito sem interrupções, você observa que tem um ponto aqui em que o contraste ele fica mais concentrado, né? Mostrando que eu tenho aqui uma compressão, né, de vértebra nessa região do canal medular, né? Então, afinala, né, fica mais afuniladinho o canal medular aqui nessa região, isso pode estar causando a dor, né, e algumas sintomatologias nervosas, né, nesse indivíduo, certo? E com relação à nossa aula de contrastes, era isso que a gente tinha para falar com vocês, certo? A gente se encontra logo menos na nossa aulinha aí de radiografia de tórax. Até mais, pessoal, bons estudos, até a próxima.